Meus irmãos, saudações de graça e paz, saudações fraternais da parte de Cristo Jesus. Estamos aqui para poder aplicar a aula de hoje, que era para ser entregue semana passada, devido a alguns contratempos na área da saúde da minha esposa, e automaticamente houve esse imprevisto aí. Nós estamos dando aula no dia de hoje. Desculpa. Nós paramos na página 281, né? Segunda epístola aos Tessalonicenses. Correto? Sim. Nós só andamos esse trechinho aqui porque falamos do arrebatamento, fizemos aquele quadro explicando acerca do arrebatamento, falamos algumas coisas acerca da salvação, enfim. Então nós paramos na página 281, vamos dar seguimento sobre a segunda epístola aos Tessalonicenses. Tá? Só queria que você, assim que você tivesse acesso a esse vídeo, você refletisse sobre tudo o que está acontecendo de forma global, no mundo inteiro. Todo dia a gente recebe notícias de pessoas partindo, umas com Jesus e, o mais triste, outras sem Jesus. E estamos vivendo princípios de dores, onde a certeza de vida é agora, mas o amanhã só pertence a Deus. Então faça uma reflexão de tudo que você tem que consertar, de tudo que você tem que colocar em pauta, se conserte com Deus, se alinhe com Deus, se conserte com pessoas que de certa forma te magoou, te ofendeu, para que você possa ter paz consigo e ter paz com Deus. Como eu disse, ressalto, hoje é uma certeza, hoje, agora é uma certeza, mas o amanhã é um mistério, porque o amanhã só pertence a Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero, ó Pai, orar neste momento, Senhor, para começar a aula de hoje. E é com muito pesar, Senhor, é com muita dor no íntimo, no coração, que eu começo a aula de hoje, Senhor, devido a tanta perda. Pessoas, ó Pai, que partiram, pessoas que se foram. Hoje à tarde, ó Pai, eu chorei tanto com o Senhor acerca de pessoas, ó Pai, que não têm o que comer neste exato momento. Eu quero te pedir, ó Pai, em prol dessas vidas que estão agora, Senhor, com a última refeição na mesa, tirando o último leite da geladeira. Essa criança, ó Pai, que pede um mingau, seja de mucilon, seja de cremogel, mas não seja o que for. E essa mãe, ó Pai, desesperada por não ter, quero te pedir que o Senhor vá de encontro, Senhor. Envia recurso, envia, Senhor, pessoas que possam estar ajudando, ó Pai, como anjos teu aqui na terra, essas pessoas, ó Pai. Eu quero, ó Pai, te entregar, Senhor, nesta hora, Senhor, esse pai de família que não sabe o que vai colocar na mesa amanhã. Eu peço por essas vidas, Senhor. Tantas vidas, ó Pai, têm nos procurado, tantas famílias têm nos solicitado. E a gente, ó Pai, de certa forma se encontra impossibilitado. Mas eu quero te pedir, Senhor, a Ti, que não tem limite. O Teu poder não tem limite. E o Senhor pode realizar todas as coisas. Opera o milagre, opera o sobrenatural. Alcance essas vidas, ó Pai. Toma, Pai, esta aula de hoje nas Tuas mãos. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ai, Deus. Vamos lá, gente. Segunda epístola aos Tessalonicenses. Não muito tempo depois da primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo se vê na necessidade de escrever esta segunda. Haja vista a má interpretação por parte de alguns em assuntos pertinentes à vinda de Cristo.
Essa parte já demos já não, vida? Na minha aqui não tá marcada, não. Vamos lá então. Tá não? Uh-uh. Vamos lá então. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11, nós já lemos, né? Mas vamos ler de novo. Alguns acreditavam que os juízos do dia do Senhor já haviam começado e pensavam que os ensinos de Paulo dizia que estaria isentos de tais juízos. Este erro doutrinário, por parte de alguns, já lemos sim, mas só vou acabar de ler para a gente poder se acentuar, trouxe um grande embaraço à igreja, pois alguns acreditavam estar próximo ao fim do mundo e haviam parado de trabalhar. Assim criaram uma situação confusa. Paulo corrige a má interpretação e repreende os ociosos. Mais uma vez, o apóstolo desce elogios à igreja por causa da sua fé e firmeza em meio a tantas tribulações. E em seguida faz advertências com respeito à apostasia, que é abandono da fé. Já no capítulo 2, Paulo fala sobre o homem da iniquidade. Ele identifica o tal como anticristo. Anticristo é, antes de tudo, um espírito ou uma atitude contra Cristo. Então, o que é anticristo? É tudo que se torna oposição a Cristo. Tá? Haja vista que já existe vários anticristos na Terra. Tá? Mas o que a Bíblia o categoriza e o nomeia como filho da perdição ainda irá se manifestar. Tá? Mas temos vários anticristos na face da Terra. Tudo que se diz contra Cristo é anticristo. Ok? Neste prisma, João diz que muitos anticristos têm surgido. Trata-se de uma forma de oposição a Cristo, ou trata-se de uma tentativa de se fazer passar por Cristo, tentando usurpar sua posição e tomar a sua glória. Finalizando, Paulo faz exortações éticas e práticas, dando ênfase no último capítulo ao trabalho. A lição é que não se deve usar a expectativa da segunda vinda de Cristo como desculpa para a preguiça, a ociosidade e a negligência. Vamos lá. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Paulo escreveu 1 Timóteo em cerca de 64 depois de Cristo. Provavelmente pouco antes de seu último encarceramento romano. Por ter apelado para César, Paulo foi enviado como prisioneiro a Roma. Está lá em Atos 25, do capítulo 25 ao capítulo 28. Não vamos ler porque são 4 capítulos. Então eu aconselho você a ler em casa para você se familiarizar dentro do contexto que estamos aplicando aqui. Tá? Vale ressaltar que foi a última vez e primeira, deixa eu pontuar melhor, foi a primeira e última vez que Paulo esteve em Roma. Paulo sempre quis ir para Roma, sempre. Porém, ele vai dizer no capítulo 1 da sua epístola aos Romanos que ele por várias vezes tentou ir ter com vocês, os romanos, mas fui impedido pelo Senhor. Mas eu procuro uma boa ocasião para ter convosco. Ele vai discorrer a epístola e vai pronunciar a seguinte expressão: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. A
importância de estudar é bom por isso, porque a gente lê. Por que Paulo está dizendo que não se envergonha com o evangelho dele? Aliás, com o evangelho de Cristo. Algo não bate. Algo não casa. Por quê? Porque Paulo vai dizer: carrego as marcas de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E por que Paulo vai escrever para a igreja de Roma, aliás, para os irmãos de Roma, que ele não se envergonha do evangelho de Cristo? É simples. A história paralela conta que uma moça por nome de Púvia, muito abastarda, muito rica, uma condição financeira muito elevada, ela recebe visita de 4 judeus, ela pega uma oferta generosa e coloca na mão dos judeus, de 4, a fim de darem continuidade à obra missionária, de dar continuidade à propagação do evangelho. Porque você não sabe, mas talvez você não saiba, ou saiba, eu preciso ressaltar isso aqui. Existiam mulheres na época de Jesus que patrocinavam, que financiavam, que ofertavam no ministério de Jesus Cristo. Por isso, existia um tesoureiro para administrar as ofertas por nome de Judas. Tá? Entre as mulheres, uma delas é Joana. Ok? Automaticamente, esses 4 judeus, eles pegam a oferta, que foi muito generosa, decide boicotar a fé dessa mulher. Pega a oferta, divide pelos 4 e embolsa essa oferta. Quando a mulher, por nome de Púvia, descobre que isso foi feito, ela vai para o imperador da época, por nome de Tibério, e diz: olha, fui lesada, e aconteceu isso e isso. Automaticamente, Tibério, ele sanciona um decreto, e esse decreto era para desmoralizar os judeus da época. Então os judeus não eram vistos por conta disso. Por quê? Porque o judeu da época era visto daquele que rouba oferta, que mete a mão na oferta alheia, ladrão de oferta. Automaticamente, quem estava em Roma e professava a fé no cristianismo era taxado como roubador de oferta, mete a mão na oferta alheia, apóstolo ladrão, pastor ladrão. Então Paulo vai dizer que não se envergonha do evangelho por conta disso. Porque ele traz no seu corpo a marca de Cristo. Ele não consegue ir para Roma, não é porque ele tem vergonha. É porque ele está sendo impossibilitado pelo Senhor. Então, quando a gente estuda a história paralela, a gente consegue entender o porquê que Paulo diz isso. Ok? Prossigamos. O nome Timóteo significa que adora ou honra a Deus. Seu pai era grego, sua mãe Eunice e vó Loide eram judias cristãs. Elas foram o exemplo e a origem dos primeiros conhecimentos que Timóteo recebeu a respeito de Deus. Quando Paulo esteve em Listra, encontrou Timóteo, o qual passou a acompanhá-lo em suas viagens, conforme Atos 16:1, 2 Timóteo 1:5, 3:14 e 15. Vamos ler? Vamos ler primeiro Atos 16:1. Abriu? Ó, diz assim: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome
Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então, o pai de Timóteo era grego, porém, ele tem essa mistura entre sangue grego e sangue judeu, ok? Só uma expressão aqui que eu tenho que pontuar. Alguém pergunta assim às vezes, você é crente? Eu não, crente até o diabo é. Ah, você é crente também. Porque a expressão crente é crer. Tá? Não precisa escrever não, né? Crente é crer. Aquele que crê. Portanto, quando Jesus disse para Tomé, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Tomé, não seja incrédulo, mas creia. Tá? É tanta bobeira, né? Faz por aí que a gente... Não tem mais textos. Tem mais textos. 2 Timóteo. Capítulo 1. Versículo de número 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Agora o capítulo 3 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então você observa que antes do chamado pastoral de Timóteo, Timóteo era um discípulo que estudava desde pequeno as sagradas escrituras, as sagradas letras. Era alguém que, quando a Bíblia fala de letras, a gente está falando da lei. Tá apontando para a lei. Tá? Os 5 livros do Pentateuco, da Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bimidbar e Debarim, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Tá? Então, é alguém que chegou aonde chegou, mas se dedicou ao estudo. Ok? Vamos lá. Essa foi uma das epístolas pastorais, né, de Paulo, escrita com o objetivo de animar, estimular e instruir o jovem Timóteo a respeito de questões bastante práticas. A primeira carta de Paulo a Timóteo confirma o relacionamento deles. Paulo inicia seu conselho paternal advertindo Timóteo a respeito dos falsos mestres e exortando-o a se apoiar em sua fé em Cristo. A seguir, Paulo examina a adoração pública, enfatizando a importância da oração e da ordem nas reuniões da igreja. Vamos ler? Vamos ler primeiro Timóteo 1 e 2. capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé,
Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora do versículo 3 ao 11 do capítulo 1. Como roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertir a alguns que não estiverem, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, e nem se deem a fábulas, ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo o que dizem nem o que afirmam. Isso aqui é muito forte. Para você falar algo, você tem que conhecer o que você está falando. Você tem que dominar o assunto. Tá? Então, isso aqui fica um recado para os líderes. Nunca coloque um assunto que você não domina. Nunca. Tá? Porque para você falar, você tem que afirmar. E para afirmar, você tem que saber. Tá? Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. O que, Vitor? Do 12 ao 20. Dou graças ao meu Deus, que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu o fiz ignorante na incredulidade. Só uma observação aqui. Dentro dessa apresentação aqui, tá? Porque aqui só tem duas pericopes. Duas. O que é pericope? São divisões. São epígrafes. São parágrafos. Então, você sabe que o texto, no original, ele é uníssono. Ele é uníssono. E para você se achar no assunto, o tradutor, ele separou em pericopes. Para você saber, dentro da epígrafe, dentro do texto, dentro do título, o que vai vir logo abaixo, logo em sequência. Tá? Então esse é pericope. Tá? Você observou que a lei não foi feita para o justo? A lei ela foi feita para o injusto. Nós estamos debaixo da graça. Porque fomos justificados em Cristo. Mas a lei ainda está de pé. Porque é por ela que os ímpios serão condenados. Os profanos, os blasfemos, os fornicadores, os matricidas, os homicidas. Tá? Eles serão julgados por isso, os parricidas. Nunca falar nisso, parricidas, né? Nem matricidas, né? Eu não vou botar aqui no quadro não, porque eu vou deixar vocês pesquisarem. Tá? Eu vou deixar vocês procurarem o que significa isso. Tá bom? Depois você me manda no meu privado
Não manda no grupo não, manda no privado. Pastor, matricida, parricida. Bota aí, como deve. Tá. Ó. Me manda no meu privado, tá? Parricida e matricida, o que são? Tá? Vamos lá, prossigamos. 14. Obrigado, vida. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Você observa aqui também que não são todos. Isso aqui é para a gente poder só ir pontuando e trazendo para o nosso intelecto, que a parte final diz assim: para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aqueles que haviam de crer nele para a vida eterna. Não é todos, são aqueles que haviam de crer. É uma coisa que já está decretada. Tá? Então, quando eu falo isso, tá? Eu vou muito contra, tá, aos ensinamentos da Assembleia de Deus. Eu sou assembleiano, mas eu não fico com o ensino de Armínio. E também não fico com totalmente dos ensinos de Calvino. Já li as estutas de Calvino, já li o livro de Armínio, já conheço a ideologia e o que eles defendem, só que eu fico com a palavra. Eu fico com a Bíblia. Tá? Se Armínio está certo, se Calvino está certo, eu fico com a palavra. Porque os livros de Calvino são livros que ele escreveu dentro do seu intelecto. E eu louvo isso. E eu endosso isso, que bom. E Calvino é a mesma coisa. Porém, a única coisa que não tem erro, não tem dúvida, nem variação, é a palavra de Deus. Eu tenho o livro de Armínio, tenho o livro de Calvino. Porém, a Assembleia de Deus defende piamente os ensinos de Armínio. Aí outros, como Batista, Presbiteriano, defendem mais os ensinos de Calvino. Não, eu fico com a palavra. Porque a Armínio, nós vamos estudar sobre isso ainda. É matéria que vai vir no avançado. Armínio diz que a graça veio para todos. Porque está lá em Timóteo que Deus quer que todos venham ao arrependimento. E que a graça veio para salvar todos. Já Calvino não. Calvino diz que Deus, sabendo, olhando no corredor da história, sabendo quem ia ser salvo ou não, permitiu que a graça chegasse até eles. Porque a fé para crer é um dom. Se é um dom, é um presente. Então Deus deu para quem Ele quis. Aí você fica nessa imparcialidade. Quem está certo? Armínio ou Calvino? Mas entre esses dois,
O que a Bíblia diz? Porque então vamos falar sobre isso ainda, tá, gente? Estudando um pouco a fundo sobre os dois, no fundo, Armínio também vê que a salvação ela foi predestinada. É a Bíblia que diz. Porque se eu pegar o que Armínio disse, que Jesus veio salvar todo mundo, e ele não vai salvar todo mundo, você há de concordar comigo que ele falhou. Ok? Isso aí já a gente começa já a olhar para a onisciência dele, que é um atributo pessoal que ele tem. Porém, já Calvino diz que ele veio morrer não por todos, para muitos. Então a gente dentro desses dois, dentro dessa briga antiga, isso é briga antiga, gente. Eu fico com a palavra, tá bom? Nem tudo de Calvino eu endosso, também nem tudo de Armínio eu endosso. Ah, pastor, a Assembleia não soa, mas eu fico com a palavra, gente. Se a gente ficar 100% no que Armínio diz, eu não posso bater nos adventistas que ficam quase com 100% do que Ellen White diz. Você pegou isso aqui? É um pensamento? Beleza, Armínio. É um pensamento, Calvino? Beleza. Mas aí, o que a Bíblia diz? Vou ficar com ela. Tem coisa que eu vou extrair, tem coisa que eu vou absorver, tem coisa que não. Ok? Porém, tenho admiração pelos dois. Vamos lá, capítulo 2. É até o 20? Ah, é. Pensei que tinha lido até o 20. 17. Obrigado. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Obrigado, tá vida. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses homens foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Eu vou nem entrar nesse quesito aqui não, porque é um quesito muito forte, né? Senão eu vou dar arma na mão dos outros. Isso aqui é forte demais, né? Capítulo 2, do 1 ao 7. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. É aqui que entra a linha de raciocínio de Calvino. De Calvino não, de Armínio. Pelos reis. Gente, veja bem. Olha para mim aqui. Eu não estou dizendo que Armínio está errado. E eu não estou dizendo que Calvino está certo. Eu também não estou dizendo que Calvino está errado e Armínio está certo. Fico com a palavra. Pegou o meu ponto de vista? Pegou? São homens que escreveram, ok. Homens intelectos, ok. Sábios, ok. Mas homens falíveis. Tá? Então, eu fico com a palavra. Tá? Admoesto-te, pois, antes de tudo. Então, se você ler dentro desse pericope aqui, você vai ver a epígrafe. Devemos fazer orações por todos os homens. Por que isso? Eu não sou onisciente. Eu não sei quem Deus vai salvar e quem Deus não vai. Por isso, eu tenho que fazer oração por todos. Mas não é porque eu vou fazer oração a todos que eu vou
conseguir fazer que todo mundo, através da minha oração, creia em Jesus Cristo. Pastor, pera aí, pastor. Você não vai conseguir, através da sua oração, fazer que nem todos creem em Jesus Cristo? Não. Mas como eu não sei, eu vou orar por eles. Mas como eu não sei, boa ressalva, eu vou orar por eles. Nem a palavra. Nem a palavra. Ela vai alcançar todo mundo. Que dirá a minha oração? Alcançar no que tange a salvação. Tá? Deixa eu pontuar isso aqui. Alcançar no que tange a salvação. A palavra do Eterno não vai alcançar. Então, eu devo fazer oração para todo mundo. Vamos prosseguir. Admoeste, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Por todos. Aí ele vai prosseguir, ó. Pra tu ver que não termina com ponto final. Termina com uma vírgula. Ó. Pelos reis. Por todos os que estão em eminência, em atividade. Com foco. Na mídia. Em destaque. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é bom o quê? Orar por todos. Pegou? Tá pegando o contexto? Como é que eu estou ensinando você já a pegar o contexto? Aí olha o que diz o 4. Que o 3 termina com uma vírgula. Continuação pro 4, porque o texto também são uníssonos. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Pegou isso aqui? Então eu vou orar por todos. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. E venha o conhecimento da verdade. Isso aqui é uma redundância, gente. Não mexe comigo. Por quê? Se fosse uma verdade direta, se não fosse uma expressão idiomática, Deus só veio salvar os homens. Tá aí, não tem, tá não? Leia o 4. Lê alto. Que quer que todos os homens se salvem. Mas o quê? E venham ao conhecimento da verdade. Eu vou tirar isso aqui, tá? Vou botar assim. Quando eu boto assim, eu posso apontar para todos os deuses, tá? Mas quando eu coloco somente assim, estou identificando que esse aqui é o único Deus, que é o Eterno, Criador dos céus e da terra, tá? Mas isso aqui, quando eu aplicar hebraico para vocês, que forem fazer o curso futuramente, eu explico certinho para vocês. Não vou botar aqui para ninguém. Então vamos lá. Tem possibilidade do homem se salvar? Claro que não. Quem te salvou? Então você não pode se salvar. Não está aí no texto? Deus quer que todos os homens se salvem. E que cheguem o quê? Ao conhecimento da palavra. O que pode salvar é quando você conhece a palavra que é Jesus Cristo. Que faz você crer nele. Você entendeu? Mas isso implica que não é para todo mundo, gente. Porque se eu for dizer isso, segundo Armínio, eu vou dizer que só homem que vai ser salvo. Que mulheres não vão ser salvas. Por quê? Tem mulher no texto aí? Não. Você pegou isso aqui que eu quero dizer? Você pegou? Então ok.
Eu vou deixar aqui assim, vou você escrever, depois vou apagar, tá? Que senão eu vou botar no quadro, senão a pessoa acaba se escandalizando. Tá? Vou até apagar. Até apagar, tá? Vamos lá, prossigamos aqui. Por quê? Aí você vê que quando você leu o contexto, você entendeu o texto. Então eu tenho que orar por todo mundo mesmo. Mas não quer dizer que todos vão se converter, vão crer. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Aí aqui está outro, ó. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao... Estão me ligando agora? Conhecimento. Hã? Conhecimento. Hã? Isso, que venham ao conhecimento. Mas conhecimento de quem? Da palavra. Aí o texto continua discorrendo. Porque só um mediador. Entre Deus e o homem, Jesus. Mas nem todos vão passar por esse mediador. Nem todos. Pegar isso aqui? Vamos lá. Até o 7, né? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Você observou que aqui está falando que já que ele veio, se entregou para a redenção por todos. Isso aqui também é uma expressão idiomática, é uma redundância. Porque nem todos vão se salvar. Quer ver uma coisa? Só para vocês poderem ficarem assim... Eu acredito que eu vou te chocar. Mas vamos lá. Marcos 4:12. Abre aí. Marcos 4:12. Você já perguntou? Olha pra mim. Você aí também, não olha pro Bíblia agora não, olha pra mim. Você já perguntou por que Jesus ensinava por parábola? Vamos lá. Eu já me perguntei por que Jesus só ensinava muita gente por parábola. Vamos lá. Aí, olha o 11. E ele disse-lhe, porque os discípulos vão chegar a sós com ele e vão perguntar assim, mestre, por que tu fala por parábolas e não fala diretamente? Por que o Senhor ensina por parábola? Então ele vai chegar num lugar deserto e vai explicar o porquê que ele fala por parábolas. Olha o 10. E quando se achou só, o que estavam junto dele com os 12, interrogou-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Por quê? Aí o versículo 12. Para que, vendo, vejam e não percebam, e, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Pegou isso aqui? Deu para entender? Vai me dizer que isso aqui não te choca. Isso aqui me choca. Mas peraí, gente. Por que não permitiu que se falasse abertamente para que eles viessem se converter? Porque Deus conhece o futuro, gente. Vai ter mais rigor para quem conhece a palavra
e se afasta do que para aquele que não conhece. O perigo do conhecimento é esse. Que quanto mais você conhece, mais rigor tem, mais cobrança tem. Então Jesus falava por parábolas porque não queria que as pessoas ouvissem e se convertessem. Eu sei que isso te choca, porque isso me chocou também. Vamos lá, do 8 ao 15 de 2 Timóteo. Para a gente poder voltar para a apostila. Vamos lá. Do 8 ao 15, vamos lá. Que do mesmo modo as mulheres. Primeira, Né? é a primeira. Eu falei segunda, né? Desculpa, é a primeira. Do 8 ao 15. Do 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Quando a gente lê isso aqui, igual o versículo 4, a gente levamos para o aspecto universal, global, a gente está dizendo que a mulher não pode fazer trança no cabelo. O que Paulo está dando um ensino e orientando Timóteo para que a beleza da mulher não seja algo só do exterior. Não quer dizer que a mulher não possa usar trança, mas algo de dentro, do interior. Porque eu conheço pessoas que são maravilhosas por fora, mas são podres por dentro. Pessoas ruins, mau caráter, pessoas maldosas, dentro da igreja. Pela sua frente, mas vai conhecer o íntimo. Vai conhecer na íntegra. São pessoas podres, sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? É uma cova que ela é muito adornada por fora. Mármore branco, arranjos, porém por dentro tem podridão. Coisa podre. Prossigamos. Do texto aqui que é literal é que a mulher tem que se vestir com pudor, com modéstia, tá? Não com coisa extravagante, que chame a atenção, que provoque a sensualidade, tá? Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Aqui agora a gente entra com uma briga muito severa. Qual briga severa? Entre os liberais e entre os tradicionais. Tá quase, falta quantos? Minutos. Porque a gente entra numa briga severa. Vou tomar uma aguinha? E vamos continuar no próximo vídeo. Calma aí, espera dar um tempo, tá? Tira agora não, se você quer tirar agora. Pode esperar que termine. Você tá afoito por quê? Eu não sei se eu escrevo isso. Por quê? Tô me ligando direto, deve ter sido alguma coisa lá em Teresópolis. Já deu tempo?
10 segundos. Então tá. Próximo vídeo já vem polêmica, assunto bombástico. Vamos lá. A gente continua no próximo vídeo acerca de mulher não poder falar e tem que aprender em silêncio. Vamos lá.